nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Vamos orar um minuto. Obrigado pela palavra do Senhor. Senhor, meu Deus, eu te agradecer nesse momento agora. Que o Senhor cresça e que eu diminua cada dia mais, Senhor. Que as palavras venham de encontro no coração de cada um dos teus servos. Que eu possa falar da tua maneira, do jeito que você quer. Obrigado. O Senhor, eu te agradeço no Senhor abençoe. Meus amados, que Deus nos ensina com essa palavra. Essa palavra é bem forte, reflete muitas coisas. O que nos ensina é devemos ser fiel até a morte, a todo tempo, porque a função do diabo é matar, roubar e destruir a todo momento. Mas Jesus veio para nos dar a vida eterna. A vida eterna é que para a gente sentar lá na mesa naquele belo dia, sentado ao lado do Senhor, naquela mesa, gritar glória cada dia mais, explanar a palavra dele, estar do lado dele. E isso que aqui fala, interessante. Se fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A coroa da vida, podemos ver que a gente alcançar a coroa da vida é uma questão de glória, é honra. Ter a oportunidade de estar ao lado do Senhor, buscando a glória, buscando as maravilhas que Ele nos proporciona. Hoje, o mundo de hoje em dia, Ele proporciona muitas coisas, mas só que Deus vem nos proporcionar a vida eterna. Lá não é no dia. Vamos chegar a pisar num calçado de ouro, ter todos os templos, vamos mexer com ouro, vamos cuidar com ouro, mas porque gritando glória ao Senhor, Deus vai nos dar luz, e vamos buscar a vida eterna eternamente, porque Ele nos trabalha cada vez mais, nos ensina. Buscar a palavra do Senhor não é fácil. Quem disse que seria fácil? Entendeu? O diabo é que nos festa 24 horas. Que até porque que Deus dá a oportunidade ao diabo para tentar nós. E o diabo vê o céu que ele tem do lado dele. As pessoas, os seguidores dele, para ver como estava aqui na época do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo perseguia. De perseguidor, ele passou a ser perseguido e começou a falar da palavra do Senhor, dos conhecimentos, do que Deus ensina, da cura, da verdade, da luta que a gente podemos lutar, mas buscar em prol da salvação, em prol da coroa, da vida eterna. E só teremos o que agradecer cada dia mais. E o maná de Deus é tremendo para nós. Que a gente possa estar agradecendo Ele cada dia mais. No nosso trabalho, no nosso acordar, no nosso levantar. Que a gente, só por a gente acordar, estar respirando, abrir nossos olhos, tem que agradecer. Que Ele nos ensina que, a gente segue o Evangelho, Deus nos ensina a palavra, Deus nos ensina a se comportar em determinado ambiente que o mundo te proporciona muitas coisas, que chega no ambiente que você chega, a pessoa que te olha, nossa, que delícia, mas vamos fazer um teste com ele. Que o inimigo usa aquelas pessoas para te testar, para ver se você vai honrar mesmo a palavra do Senhor, se você vai mesmo levar o Evangelho adiante, e vai mesmo levar a maravilha do Senhor, ou vai querer levar a maravilha que o mundo te proporciona. Hoje a gente tem que lutar não pelo que acontece no seu dia a dia, e sim pela nossa carne. A nossa carne a gente tem 24
fora. Então a gente virar o pescoço, olhar para alguma coisa, a gente tem que lutar para a nossa carne. Não desejar aquela coisa, não imaginar uma determinada situação que hoje a nossa carne se torna mais forte. Se você conseguir lutar contra ela, o passo a mais que você vai ter para chegar no reino dos céus vai ser tremendo, vai ser cada dia melhor. Glória a Deus. E vamos estender, agradecer essa oportunidade. Glória. E o Senhor tem nos usar cada dia mais. Aleluia. E cada vez que a gente sobe aqui, a gente sente um nervosismo tremendo. A gente sai em casa, lê, ora, até a oportunidade que Deus nos usa. Mas quando Deus dá a oportunidade, usa o servo deles para dar essa oportunidade para nós, a gente pensa, nossa, a gente chega até de casa e já tremendo. É pensativo. Chega aqui, olha para todo mundo que tem em volta, a gente fica de meio frio com a perna andando, mas vale a pena. Vale a pena, Senhor. Amém. E agradeço cada dia mais. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos. A palavra é simples e direta. A palavra de Deus é algo interessante. Hoje eu postei no Facebook, eu achei tão simples a mensagem, também tão objetiva. Eu falei, Senhor, é difícil de seguir, mas é impossível te largar. É difícil seguir, mas é impossível largar a palavra de Deus, né? A cruz, né? A cruz que nos constrange. Amém, irmão. Deus seja louvado pela vida do nosso irmão Alessandro. Deixa Deus te usar. Glória a Deus. Temor, medo, todo mundo tem, né, irmão? Eu tenho medo de dizer que eu não tiver medo. Que Deus dê sempre medo no nosso coração, que essa responsabilidade, o temor de falar no nome dele é muito sério. O poder que a gente tem, não somente no altar, meus irmãos. Creio, tome posse que a nossa palavra tem um poder muito grande. Poder de edificar vidas. Poder de você animar o dia de uma pessoa. Então, se deixe ser usado, não somente na igreja. Se deixe ser usado na sua vida, no seu trabalho. Se deixe ser uma alavanca de graça no Senhor. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, agora é o momento de os irmãos testemunharem aquilo que Deus tem feito, uma experiência que marcou a sua semana, marcou o seu dia, que você sempre de Deus de compartilhar. Esse é o momento, meus irmãos. Calma, cada uma vez, da correria, da igreja, do almoço. Amém? Glória a Deus. Eu tenho para contar, irmãos. Eu gosto de testemunhos do quais Deus me usa, né? Eu gosto. E esses dias mesmo eu estava em casa. E aí eu confesso que eu estava querendo sair de casa, eu estava ocupado com os meus trabalhos, e Deus tocou fortemente no meu coração, eu ia no banco. E era um horário totalmente estranho, era 11 horas da manhã, eu falei, no banco 11 horas da manhã. E eu fui no banco. E nisso, na volta do banco, eu encontrei um amigo que estava passando por uma grande dificuldade no casamento dele, até comentei com o pastor, e ali ele falou, Deus, estou fraquejando, não somente no meu casamento, mas também na fé, isso tem me abalado muito, não tenho conseguido ir na igreja, não tenho conseguido orar a Deus, tem minado minhas forças, eu confesso que eu preciso de força não. E ali eu comecei a pregar para ele, nós fomos quase 40 minutos parados no meio da rua, na frente de uma construção, e ali quase 40 minutos eu falando do evangelho, e aí no final ainda falei, irmão, vamos orar. E é interessante que a hora que nós começamos a orar, a gente começou a orar no almoço, e todo mundo passando de um lado para o outro, eu fico olhando que esses dois estão no meio da rua, né? Eu com a mão no ombro dele orando, os dois olhos fechados, o povo passando na calçada. Mas não, foi tão bom. Isso não somente para ele, mas é tão bom quando a gente se sente instrumento de Deus, a gente faz parte do plano de Deus. Deus não precisa da gente, mas Deus escolheu contar comigo com você. Sabe, Deus escolheu. Deus, a Bíblia diz que ele poderia suscitar pedras para pregar no nosso lugar. Mas ele escolheu precisar de mim. Olha que coisa maravilhosa. Ele escolheu, Deus, eu quero contar com você. Sabe, eu quero te usar, eu quero te fazer parte do meu plano. Eu louvo a Deus por isso. Porque nesse momento a gente sente Deus. Nesse momento você fala, Deus, eu posso fazer alguma coisa por você. É maravilhoso isso. Eu louvo a Deus por Deus me dar essa oportunidade. Né? Olha o nosso irmão Maurício, também eu sei que tem grandes que eles falam. Eu estou vindo aqui dar esse testemunho agora, tá? Confesso a vocês que tem algumas coisas complicadas nessa vida de cristão, né? Principalmente no que diz respeito à fé. E faz 2 semanas, foi domingo retrasado, que o pastor Tiquinho esteve aqui, todos lembram, né? E que teve aquela parte da cura.
ok? Ele orou por cada um de nós, os Santo Antônio aqui, ele orou na cabeça de cada um, tá? Não, faz 3 semanas, né? Faz 3 semanas. E eu tenho um mal crônico comigo que é muito complicado, que é a sinusite. E a sinusite é uma coisa que me faz muito mal. Eu não fico muito doente, deve estar de prova aí que é difícil ficar doente quando eu fico também, mas ele é meio complicado em relação a isso. E a sinusite é a única coisa que me persegue, né? Há muito tempo, mesmo na época que eu jogava futebol lá, treinava, diminuiu um pouco a resistência, ela me atacava. E ela me atacava de um jeito que assim, dá até ânsia, né? Toda dor que eu sentia, dor de cabeça, assim por diante. E é uma coisa que faltava muito tempo. E aquele dia, quando o Tiquinho falou, fazer a fila para orar, eu falei assim, eu vou segurar. E eu tô aqui, gente. Faz 3 semanas, eu estava atacado naquela semana, tá? Eu vim atacado naquele domingo, eu saí daqui sem sentir nada. Só que eu quis fazer prova. Glória a Deus. Então, dizer que eu fiquei, olha, eu peguei uma gripezinha desde o de sábado para cá, já sarei, né? Praticamente sarado, mas mesmo assim eu não tiro a medida de sinusite. Tá? Então eu posso dizer que eu estou sarado, estou curado. Tá? Mas isso, gente, eu já tentei outras vezes isso, tá? Mas o que eu digo a vocês, irmãos, tenham fé. Tenham fé também, precisa ter fé dos 2 lados. Tá? Aquele dia lá que eu estava na fila aqui, o irmão Tiquinho me chamou do lado, até estranho, que estava naquela fila, né? E ele me chamou do lado e falou, vem cá. E ele foi lá e orou na minha cabeça, e naquele momento eu falei assim, na hora você curar. Tá? E nessas 3 semanas eu não tenho nem sinal disso. Tá? Então eu posso chegar aqui com vocês, tá? Para vocês e falar, realmente eu estou curado. Aleluia. Eu acho que não tenho mais problema com isso. Tá, gente? Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, porque Ele tem feito na minha vida, como todos sabem aqui, Ele tem feito muito mais coisas. Tá? E, gente, tenho fé. Tenho fé porque é dos 2 lados, não é só um lado só. Eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade. Amém. Glória. Amém, irmãos. Glória a Deus. E nós falamos para os irmãos que acham que aqui não tem milagre, não está vindo nos cultos. Milagres maravilhosos. Quarta-feira também nós experimentamos algumas experiências da oração maravilhosas de cura. É um Deus de cura, meus irmãos. Deus de cura não está só na Bíblia, né? A gente olha a mulher no fluxo de sangue, meus irmãos, todos os milagres que aconteceram, a gente acha, irmão, isso acontece hoje. Eu tenho também um testemunho, uma coisa rápida, e é algo que eu acho engraçado porque eu queria cura para os outros e acabou vindo para mim. Eu lembro que o irmão do nosso irmão Marcos ia pregar aqui, ele chegou para mim e disse, vai vir o meu irmão pregar, e ele é bastante usado por cura. Você conhece alguém que precisa de uma cura? Traga, que se a pessoa é da fé, diante da graça de Deus, ela pode ser curada. E eu automaticamente pensei na minha mãe. Falei, nossa, minha mãe, fiz mal para a mãe, só tem que ir. Eu arrumo o carro. Não, eu tentei trazer minha mãe de todas as formas, só que não deu para ela. Eu fiquei chateado, falei assim, enfim. E na hora da oração, eu falei, eu vou levantar. Eu tinha uma dor no pé ainda da minha contusão, que ainda permanecia, por mais que eu estivesse já normal, ainda doía meu pé. Eu senti, eu falei, eu vou lá. Mas quando ele orou, a mesma coisa, foi instantaneamente a dor cessou no pé. Instantaneamente. Aí eu glorifiquei o nome do Senhor, eu falei, Senhor, eu busquei tanta cura pela minha mãe, eu fiquei tão chateado da minha mãe não ter vindo, mas aí Deus achou por bem me curar. Né? Deus é maravilhoso, mas palmas louvem ao Senhor. Mas vamos orar pelas crianças, porque eu não gosto de tirar da liturgia a oração pelas crianças. Né? Então vamos orar, mesmo no ato profético realizando aqui. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nesse momento, Pai, eu quero abençoar, meu Pai, as crianças dessa casa de oração. Deus maravilhoso, que o Senhor venha, meu Pai, querido, visitá-las onde elas estiverem, Senhor, os seus lares, Senhor, livrando do acidente doméstico, livrando de tudo aquilo, Senhor, meu Deus, que possa, Senhor, meu Deus, oferecer mal à vida delas, Senhor. Guarda, Senhor, do homem mau, da mulher má, que já veio crescer, meu Pai, aprendendo, nutrindo no seu coração o temor ao Senhor, meu Pai. Abençoa, Senhor, abençoa também meus pais, dando, meu Pai, sabedoria, como diz a tua palavra, em Deuteronômio 6, meu Pai, estas palavras, que nós venhamos, meu Pai, educar nossos filhos, falar durante o jantar, durante a mesa, Senhor, porque são palavras de vida eterna, Senhor.
Abençoa a vida dos pais, dando discernimento, dando a eles, meu Pai, sabedoria. Abençoa, meu Pai, a nossa juventude. Que esses pequeninos, ó Pai, venham se tornar, meu Pai, jovens que saibam discernir suas amizades, jovens que saibam decidir sempre pelo bem, Senhor. Abençoa a vida deles, Senhor. Desde pequeno, Senhor, vá os guardando, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Nesse momento, meus irmãos, eu vou estar convidando o nosso pastor também, profetizando, né? Nosso irmão Marcelo, meus irmãos, para trazer uma palavra de uma oferta. Aplauda o Senhor para Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, eu vou pedir para que os irmãos levantem-se e reverência a palavra do Senhor. E abram um dos evangelhos, o Evangelho de Marcos, no capítulo 12, nos versículos, eu vou ler do versículo 41 ao 44. O Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos 41 ao 44. Glória a Deus. Os irmãos acharam? Marcos 12, capítulo 12, versículos 41 ao 44. É uma passagem bastante conhecida, meus irmãos, mas eu acho que, não por ser conhecida, mas ela pode ter diversas interpretações, né? Sem sair do objetivo da palavra do Senhor, sem desviar da palavra do Senhor. E foi uma palavra que me tocou para falar no dia de hoje. A palavra do Senhor diz assim: Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando o dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando assim os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Podeis assentar, irmãos. Glória. Irmãos e irmãs, essa palavra, como eu já disse no início, ela já foi ministrada até inclusive aqui na igreja, mas me tocou porque fala de um assunto extremamente controverso, né? A questão da quantia dos valores que você contribui à casa do Senhor. Por que controverso, irmãos? Porque no coração do homem, a gente tem um erro grave de achar que quem dá mais está sendo mais abençoado. E o reino do Senhor é totalmente ao contrário. Tanto é verdade que normalmente ele diz: os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão, obviamente, os últimos. Não há essa questão de valor, não há essa questão de dar o que vale na oferta do Senhor, os dízimos e ofertas, é realmente a intenção de cada um, é o coração de cada um, é o que cada um tem no seu coração e propõe para Deus. É por isso que eu sou totalmente contrário ao que é pregado, de muitos induzirem qualquer um dos irmãos a dar aquilo que ele quer, o coração dele satisfaz para dar aquilo que ele quer. Porém, a palavra do Senhor diz totalmente ao contrário: aquilo que você tem no seu coração, que é da tua vontade. Eu não estou pregando de você dar tudo que você tem, não é isso. A viúva aqui, graças ao Senhor e o coração dela, ela deu tudo que ela tinha, por pouco que fosse, mas ela deu tudo que ela tinha. Mas foi a vontade dela, ninguém deve ter induzido ela para ela dar tudo que tinha. Irmãos, essas 2 pequeninas moedas que a minha Bíblia citou, que tem uma versão diferente de vocês, as moedinhas que tem na descrição grega da Bíblia significa 2 leptos. E para vocês terem uma ideia de quanto seria 2 leptos, eu vou falar em denários. Um denário era como se fosse um dia de trabalho de cada um naquela época. Então você trabalhava durante o dia inteiro, você recebia 1 denário. Para vocês terem ideia de quanto valia um lepto, um lepto é uma base de 100, é a divisão de 128
É como se dividisse um denário em 128 partes. Uma parte dessas 128 era um lepto. Então ela deu 2 leptos, que seriam 2 partes de 128, que seriam um denário. Para vocês demonstrar que o valor foi muito baixo para ela. Então, vamos supor que ela deu uns 40 centavos, algo que eu não tenho noção, mas seria um valor muito ínfimo. Para a casa do Senhor, não seria uma contribuição para quem está recebendo o valor, que vai separar, vai olhar para a casa do moedas e vai dizer, nossa, é tão pouco, né? Mas Deus, ele olha ao contrário. Deus olha o que vocês têm no coração, a intenção de cada um de nós. E é com base nessa intenção, meus irmãos, que eu venho pregar, que eu venho falar sobre a oferta. Que se vocês, por mais dificuldades que estejam passando, se estejam desempregados, mas se tem aquela moedinha que vocês acham, olha, eu não tenho vergonha daquelas moedas batendo na salva, eu tinha essa vergonha, eu falo isso de coração, e não tenham vergonha. Porque somente Deus, o homem é falho, ele vai olhar para o coração e, se dependendo da situação, ver vocês contribuindo a moeda, possa achar tão pouco, mas aqui a palavra de Deus repreende qualquer um que pense assim. Porque a palavra de Deus ela é exata, e ela repreende qualquer irmão que acha que está dando menos, automaticamente ele está sendo menos contributivo para a casa do Senhor. Porque Deus não olha assim. Irmãos, eu fico a pensar, essa viúva, ela deu aquele valor que ela era do salário dela, né? Por ser tão pouco, mas era o que ela tinha ganho durante, não sei se o mês ou o dia dela, mas era tudo que ela tinha. Ela não tinha perspectiva de conseguir depois. E a minha pergunta é, minha irmã, meus irmãos, é que ela se desfez daquelas moedas, ficou sem, muito provavelmente permaneceu fiel ao Senhor, e agora brilhantemente foi pregado pelo irmão Alessandro sobre a fidelidade até a morte, né, que Deus nos preparará a coroa da vida, e essa fidelidade também se estende ao dízimo, à oferta. Então, irmãos, eu fico pensando, se aquela viúva, se ela permaneceu assim, ela conseguiu conquistar o que é mais importante na nossa vida, que é a salvação. E a fidelidade do Senhor somente está condicionada a ser honesto na vida social, no trabalho ou em qualquer lugar. A fidelidade do Senhor também refere-se também aos dízimos e às ofertas. E os irmãos saibam que aquele que estiver desempregado, aquele que trabalha, ou qualquer situação que esteja passando, se puder dizimar e ofertar, faça. Né? Não é o Marcelo que está pedindo, não é ninguém, é porque a palavra de Deus ela ordena isso a nós. Mas Deus é de coração tão misericordioso que Ele tem, que Ele nos dá esse livre-arbítrio de você doar ou não à igreja, contribuir ou não. Você não vai deixar de herdar a salvação por isso, creio eu, porque não tem nenhuma passagem que fale se você não contribuir, né? Mas você não será justo para com Deus, não será fiel com a fidelidade que o irmão Alessandro pregou aqui. E Deus, Ele queria, na verdade, que a gente fosse fiel também na parte financeira, que é a parte que toca os corações do homem. E é nesse sentido, meus irmãos, que eu peço que a palavra de hoje vá de encontro a vocês, para que se reflitam, né, digamos assim, para que, independentemente da situação que você esteja passando, se tenha condições ou não de ofertar na casa do Senhor. Até porque a oferta pode ser no louvor, pode ser na sua fidelidade aqui, estar presente. A sua oferta não é somente financeira, pode ser nos cânticos, nos louvores, como a gente tanto faz. Inclusive hoje, infelizmente, eu não vou poder ofertar. Mas Ele sabe que meu louvor, que a minha adoração a Ele vai ser com excelência. Porque Ele sabe da situação que cada um está passando e Ele conhece o que a gente não conhece, que é o coração de cada um. Eu vou pedir para os irmãos se levantarem, para que eu possa fazer uma breve oração. E assim o Ministério de Louvor com o irmão Eduardo vai continuar a liturgia do culto. Irmãos, antes de fazer essa breve oração, eu queria dizer aos irmãos o seguinte. O dízimo das ofertas, antes eu ficava me questionando se era obrigatório ou não. E muitas vezes eu tornava não obrigatório, achava que era o homem que falava isso. Porém, a gente somos seres limitados de inteligência, né? A gente pode chegar, o mais inteligente que existiu no mundo, o máximo que ele conseguiu utilizar da sua inteligência foi 10%. Então ficou os outros 90% para serem alcançados. Deus é o Criador, Ele tem infinita inteligência. E Ele pensa muito mais à frente do que nós, incomparavelmente mais à frente. Nesse sentido, meus irmãos, pela infinita inteligência de Deus, eu lhes digo que quando pensou em existir o dízimo e as ofertas, era com a intenção de dar casa da seara dele ser mantida. Porque se não houvesse a seara, na seara do Senhor, ofertas e dízimos, como que conseguimos manter tudo isso? Como que muitos, inclusive algumas igrejas são remuneradas, alguns obreiros, mas aqui a gente paga energia, paga água, tem a questão
da limpeza, que graças a Deus tem os próprios irmãos que fazem, tem um aluguel daqui, tem um IPTU. Então Deus, já imaginando isso milhares de anos atrás, Ele já planejava isso. Ou, através do apóstolo Paulo, já estipulou a questão dos dízimos ofertas já desde o princípio, mas implantado na igreja através do apóstolo. E aí, realmente tem toda a razão, que a igreja precisa. E é por essa razão que a gente precisa contribuir na medida do nosso possível que podemos fazer. Oremos, irmãos. Pai Celestial, Deus eterno, Deus de infinita grandeza e misericórdia, peço licença para entrar na sua doce e santa presença, Pai, para agradecer ao Senhor por essa oportunidade, agradecer ao Senhor por ministrar a palavra de oferta, a qual o Senhor me incumbiu no dia de hoje. Eu peço ao Senhor para que abençoe a vida daqueles que vão poder dizimar e ofertar na tua casa. E abençoe da mesma forma, meu Senhor, a vida daqueles que não poderão ofertar e dizimar na tua casa. O Senhor sabe o que cada um está passando, o Senhor conhece o coração de cada um. E que a sinceridade do coração de cada um, Senhor, seja prevalecida através dos seus dízimos e suas ofertas. Aqueles que estiverem empregados, Senhor, abençoe o seu emprego para que essa porta jamais feche, Senhor. E aqueles que estão desempregados, meu Pai, abra a porta, Senhor, de um emprego, a qual o Senhor preparará. A partir desse momento eu profetizo, meu Senhor, se assim o permite, que neste momento aqueles que estiverem desempregados, meu Pai, seja aberta uma porta com o Senhor, para que o Senhor, meu Deus, através do esforço do teu servo, dos teus filhos, possa trazer o alimento para as suas casas. Assim eu te peço, meu Senhor, com todo o temor, meu Pai, em nome de Jesus, te agradeço. Amém. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Olha só o resto, fala amém. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Agora sim. Olha para o teu irmão do lado agora, olha para a tua esposa e fala para ela, assim para ela, Deus é bom demais. Deus é bom. Você vê, algumas semanas o Rodrigo está com quase lá em cima. E hoje ele está aqui bem com a gente. Olha como Deus é bom. Ele dá-nos uma oportunidade para que nós possamos adorá-lo. E de todo o nosso coração. Não é adorar de qualquer jeito. Vocês estão vendo um show lá na época do Henrique de Lambada. É para o Senhor. Porque a festa é no céu. O que espera cada um de nós é algo que nossos olhos nunca viram, que nosso coração jamais sentiu. Então vamos, com muita alegria agora, louvar e adorar ao santo nome do Senhor. Amém? É
estamos reunidos na casa do Pai, é o momento de nós termos fé e acreditar que o milagre vai acontecer. A palavra do Senhor, ela não vai ser lançada em vão, mas sempre vai para algum propósito. E o que sai desse altar, se nós tomarmos posse, nós somos abençoados. Jesus às vezes chegava numa cidade e falava assim: olha, eu não pude operar milagres nessa cidade porque o povo não creu, não acreditou. Então nós temos que crer. Num ato como esse, de nós orarmos a Deus, nós temos que acreditar, nós temos que crer que Deus está ouvindo o nosso clamor. Então ora assim comigo: meu Deus e meu Pai, nesta noite eu estou na tua casa para adorar, para glorificar e exaltar o teu santo e poderoso nome. Eterno Deus, entra com providência na minha vida, na minha família, na vida dos meus filhos, da minha parentela. Eu creio que tu és um Deus de milagre. Começa a falar com o Senhor agora. Pode ser que essa situação que você tem enfrentado, com os seus braços você não consegue mais, mas eu quero lhe falar que o Deus de milagre está aqui nessa noite. E esse Deus de milagre, Ele opera milagre não por merecimento nosso, mas pela tua infinita bondade para conosco. Aonde o homem diz não, aonde o médico fala não tem mais jeito, aonde a situação diz que não tem mais como aconteceu, Deus entra com providência e faz um milagre. Deus, tu és o Deus de milagre, tu és o Deus de milagre. Eu não sei qual milagre que os teus filhos estão precisando nessa noite, mas tu bem sabes. Tu conheces o coração de cada um, Pai querido. Então opera esse grande milagre. Opera esse grande milagre, que nós venhamos confiar em ti, meu Pai amado. Se render aos teus pés, meu Pai, e declarar que tu és Senhor, tu és Senhor, tu és Senhor. Deus Todo-Poderoso, nós confiamos em ti, ó Pai. Nós confiamos na tua palavra, nós confiamos no teu querer, Pai querido, sobre nós. Então, Pai, nós confiamos em ti, tu és o Senhor da nossa vida, e nós devemos repousar em ti, meu Pai amado, e nós devemos colocar, meu Pai, nossa confiança no Senhor. Ah, Pai, que os dias maus, Senhor, serão abreviados nas nossas vidas, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria sempre vai vir ao amanhecer. Então, que venha o amanhecer do Senhor sobre as nossas vidas, Pai, e o teu nome há de ser glorificado. Coloca a mão sobre o teu coração, diga assim: eterno Deus, o meu coração é o teu altar. Então faz morada nessa noite, faz morada nessa noite, faz morada nessa noite. Sim, Deus. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu
instante, abra comigo em 2 Samuel, capítulo de número 12, versos de 1 ao verso número 15. Amém? Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Hoje o pastor está paisana, porque eu tive que sair direto do trabalho. Meus irmãos, eu saí às 4h30 da cidade. Falei, vou passar em casa, me troco e vim para cá. Eu peguei um trânsito severo. Cheguei aqui, era pertinho 10 para 7, né? Então, muito trânsito, não, vou direto. E hoje, senti na parte do Senhor de ministrar a palavra, o que colocou no meu coração pela manhã. Eu falei, vou chegar um pouco mais cedo, não dá para estudar, bom, enfim. Estou aqui hoje, né? Nós irmãos estão em casa, seja muito bem-vindo, compartilhe a mensagem, o que Deus vai te falar conosco. O Senhor colocou no meu coração que eu tenho que ministrar essa mensagem. Certamente tem irmãos que precisam ouvir essa mensagem nessa noite. Amém? Agradecer a Deus pelo culto maravilhoso. Quem teve aqui domingo conosco, meu irmão? Foi no dia de Santa Ceia abençoado. Pastor Felipe dos Anjos, né? O nome é redundante falar, o nome do céu, né? Até o nome dos anjos. Não serve de Deus, meu irmão. Pastor muito querido, né? E estaremos mais próximos. Ele tem a vida do Evangelho. Lá no Rio de Janeiro ele trabalha no Viva Rio, e é onde faz a mediação entre traficantes e policiais, entre conflitos. Então, um pastor muito atuante no meio social, e tivemos a graça de manter agora esse ano de amizade. Agradeço a Deus pela vidinha dele, nos trouxe uma palavra abençoada no domingo, palavras que realmente nos motivam a caminhar em santidade e nos transformam pelo Evangelho. A importância da palavra. Quando eu falo, irmãos, é importante estudar. Quando você encontra uma pessoa cheia da graça do Senhor, com muito estudo, você vê como a palavra se torna uma palavra tão eficaz, né? Então, crescer na graça e conhecimento da palavra do Senhor é importante, cada vez mais. 2 Samuel, capítulo número 12, do verso 1 a 15, diz assim: E o Senhor enviou Natã a Davi, entrando ele a Davi, e disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. É a igreja, verso 2, vamos lá. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ele havia crescido com ele, com seus filhos, igualmente do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filho. Verso 4, a igreja. Cordeiro do homem pobre preparou ao homem que viera. Isso, Vitória. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Verso 6, eu vou junto com vocês, vamos lá? E pela cordeira tornara quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse a Natã a Davi: tu és este homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa do teu Senhor, e as mulheres do teu Senhor, o teu seio, e também te dei casa de Israel, de Judá, e se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos. A Urias, o Eteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois se não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para que te seja por mulher, assim diz o Senhor: eis que suscitarei a tua mesma casa um mal sobre ti, e tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante esse sol, porque tu fizeste oculto, mas eu farei esse negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado,
não morrerás. Todavia, porquanto este feito neste lugar sobremaneira, e a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Oremos. Eterno Deus, amado Pai, nesse instante importa que eu diminua e o Senhor cresça. E nesse instante, meu Pai, importa que o Teu nome seja glorificado e exaltado, meu Pai querido, neste local. Que a Tua palavra, meu Pai querido, encontre abrigo em cada um dos corações que está aqui nessa noite, e aqueles que estão nos vendo também. E faça a morada necessária. Que essa palavra nos confronte para que nós venhamos, meu Pai querido, dar sempre na verdade do Evangelho do Senhor Jesus. É que nós te pedimos, agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Glorificando ao Senhor a poder encerrar. Edu, aumenta um pouquinho o retorno. Confrontado pela verdade. Confrontado pela verdade. Davi, a palavra fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas Deus também, pela sua infinita justiça, Deus justo, Ele não omite daqueles seus guerreiros aquilo que eles fizeram de mal também, para que não criássemos uma ideia de um rei, de um líder, de alguém, um profeta de Deus que não tivesse pecado. Então Deus sempre aborda também o pecado dos seus servos. Por que Ele faz isso? Para que se torne testemunho para as nossas vidas também. E Davi, ele é um guerreiro do Senhor, escolhido por Deus. Diz a palavra que atrás das malhadas Deus escolheu um homem que na sua juventude enfrentou aquele grande Golias, um homem extremamente querido pelo seu povo, guerreiro, em batalhas, assim por diante. E tem uma guerra do povo de Amon, e naquele dia Davi não estava muito disposto. Ele falava: eu não vou não, Joabe vai junto com o povo, tal, com o exército. Ele se está na casa dele, e ele acorda pela manhã, e quando ele vê do outro lado do palácio, tem uma mulher tomando banho de sol nua, e os olhos dele se encheu com uma cita, e ele manda chamar a mulher. Fica sabendo que é mulher de Urias, e Urias é um soldado dele, ele conhecia Urias. Diz a palavra que ele deita-se com Urias, faz sexo com a mulher de Urias, e Betseba acaba ficando grávida. E ele falou: e agora, o que eu vou fazer? Ele manda chamar Natã, ele manda chamar Urias, e manda chamar Urias da guerra. E Urias chega e fala assim: olha, é o seguinte, Urias, eu vi que você é um homem valente na guerra, e eu acho que você está precisando de um descanso, de namorar com a sua mulher. Vai lá namorar com a sua mulher. Assim, o Senhor não leva mal não, essa é a minha palavra, né? Mas não leva mal não, mas os nossos irmãos estão morrendo na guerra, e você quer que eu vou brincar com a minha mulher? E se ele ficou na porta da casa e dormiu lá. O que aconteceu? Davi ficou frustrado, porque a malvadeza dele não surtiu o efeito necessário. O que ele faz? Ele fala assim: olha, Urias, você vai voltar para a guerra, e eu vou fazer uma carta aqui. Eu vou fazer uma carta, você tem que entregar na mão de Joabe. O que ele escreve nessa carta? Ele escreve o seguinte: olha, Joabe, quem que era Joabe? Joabe era o capitão de Davi, era o comandado do exército de Davi. Falou assim: coloca Urias no fronte da batalha. O que aconteceu? Urias. E aí volta a notícia: olha, a batalha foi severa e morreu muitos soldados, e Urias morreu também. Betseba ficou arrasada com aquela situação. E diz Davi que ele falou: bom, mas isso acontece nas guerras mesmo, uns morrem, outros vivem e tal, e achou que estava bem. E olha a palavra aqui, em 2 Samuel 11, verso 27, olha, presta atenção a fala de Jesus. E passado o luto, enviou Davi a recolheu em sua casa, e foi por mulher, e ela deu um filho. Porém essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor.
Meus irmãos, Davi ele foi um craque. Davi ele foi um canalha. Ele manipulou uma situação para ferir o outro, para prejudicar o outro. E diz a palavra que isso não foi bom aos olhos de Deus. O que aconteceu? Natan, profeta de Deus, foi lá na casa de Davi. Estava eu passando por aqui e me adentrei ali para contar uma história que está acontecendo e tal. E ele conta a história que nós lemos aqui, uma história fictícia, não sei se é verdade, mas é uma história fictícia falando de um homem que foi pega a filha dele, um pequeno cordeiro que compraram em terra, ele havia crescido com ele, com seus filhos, igualmente, se deu um bocado, comia do seu corpo, bebia, e dormia em seu regaço e tinha como filha. E vindo o viajante ao homem rico, deixou esse tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar, para o viajante que vier a ele, e tomou o cordeiro do homem pobre e preparou para o homem que vier a ele. Então o furor de Davi se acendeu. O que ele está falando aqui, Natan? Olha, tinha esse homem que tinha só um cordeirinho, só tinha aquilo. E o viajante tinha muitos, já tinha gado, e ele pegou justamente o cordeirinho deste homem. Ah, a fúria de Davi, o senso de justiça. Como pode isso? Que mate esse homem. Aí Natan virou para ele e falou assim: sabe quem é esse homem? Esse homem é você, Davi. Este homem é você, Davi. Meus irmãos, sou eu. E eu falei, queria fazer que nem avestruz, abrir e colocar a cabeça no buraco. Vou sair correndo. Imagine um profeta de Deus, olha, essa pessoa é você. E agora é o seguinte, Davi, a espada não vai fugir do seu lar. Você vai ser envergonhado na frente de todo mundo. Eu vou transpassar os seus pecados. Você não vai morrer, não, Davi, mas o juízo vai vir sobre a tua vida. Lá na frente, Deus tem misericórdia altíssima de Davi ainda, e de Betseba também, né? Porque Betseba perde, essa criança morre, mas depois Betseba vai ter um filho chamado Salomão. Todo mundo sabe da história. E você sabia que Jesus é raiz de quem? De Davi. E Davi tem a sua linhagem, e temos Salomão, temos Betseba na genealogia de Jesus. Então Deus viu também o lado de Betseba, que foi uma pessoa vítima da situação também. Deus acabou perdoando e deu a graça de ter Salomão. Mas Davi, meu irmão, sofreu uma série de consequências. Existia uma das filhas de Davi chamada Tamar. E Amon, um dos seus outros filhos, ele tinha muitas mulheres e tinha meio irmão e meia irmã. Esse camarada se apaixonou loucamente por Tamar. Loucamente. Ele preparou uma situação e ele se tentou com Tamar. E essa mulher ficou pneuzinho da cabeça, colocou cinza. E Absalão ficou sabendo da história, que o irmão dele havia cometido incesto. Absalão nutriu durante 2 anos esse ódio contra o seu irmão, até que ele conseguiu fazer o que ele queria e ele matou o camarada. Matou. E ele ficou revoltado com seu pai. Revoltado com seu pai. Revoltado. Porque o pai dele não tinha tomado uma providência acerca daquilo, e ele nutriu aquele ódio, ao ponto de fazer o que havia sido profetizado. Olha o que Absalão teve coragem de fazer. 2 Samuel 12:11 diz assim: assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol. Você vai ver no decorrer da mensagem acontecer. Vamos lá. A reação de Davi. Qual que foi a reação de Davi quando ouviu de Natan a história daquele pobre homem que perdeu o seu cordeirinho? O senso de justiça. Tem que acabar, mata. Quem que é, mata. E aí quando foi confrontado, não, mas
você. Ele falou: mata. Não desvia espada de mim. Nós não somos assim muitas vezes também. Quando o problema é na vida do outro, a gente aponta, a gente acusa, tem que morrer, tem que matar. Quando o problema é na vida do outro, e quando o outro ocasiona, quando o outro rouba, quando o outro faz tudo de errado, ali é morte. E quando o outro é seu filho? E quando o outro é sua filha? E quando o outro é você mesmo? Aí os valores mudam. Você já viu isso? Você sabe que aquele seu parente torto morre no velório, você fala: Deus teve misericórdia dessa vida. Só que o mesmo torto da outra família foi para o inferno. O nosso olhar é diferente. É o juízo tomar conta da gente. É mais fácil apontar o pecado do outro. É mais fácil acusar o outro. É mais fácil falar mal do outro. Mas quando acomete isso dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro da nossa própria vida, aí a misericórdia do Senhor tem que ser abundante. Muitas vezes nós nos tornamos juiz da história. Misericórdia é para mim, juízo para o outro. É ou não é desse jeito? Segundo algo que eu aprendo nessa história aqui: o preço do pecado. Teve aquela historinha, sabe o que Absalão fez? Além de matar um dos seus irmãos, 2 Samuel 16, verso 22. Estenderam, pois, para Absalão uma tenda no terrado, e entrou Absalão com as concubinas de seu pai perante os olhos de todos. Traduzido: na frente do palácio, mandaram construir uma tenda bem grande, e as concubinas, as mulheres de seu pai, estavam lá, e ele fez sexo com todas as mulheres de seus pais na frente deles. Olha a vergonha que Davi passou, a dor na alma de um filho ter sido morto, consequência do pecado. Eu quero lhe falar algo, meu irmão. Pecar em mim, não, pecado é gostoso. Sabe que pecado é gostoso? Fosse ruim para mim. Sabe que pecado é como uma jiboia. Já contei essa história, alguns irmãos não sabem, outros já sabem. Que bonitinha essa jiboia! Nossa, que gracinha, né? Olha as cores. Que pequenininho. Vamos alimentar a jiboia? Alimenta a jiboia. E a jiboia vai crescendo, e vai ficando bonita, e vai comendo a jiboia. E a jiboia comendo, e vai dando, até um belo dia que a jiboia olha para o seu dono e está com fome, come o seu dono. Porque o instinto da jiboia é se alimentar, você não tem nada para alimentar o dono. Assim o pecado se alimenta, o pecado até o dia que o pecado te come. E quando o pecado engole uma pessoa, mata a pessoa espiritualmente. O pecado faz divisão entre nós e Deus. Não brinque com o pecado. O pecado tem as suas consequências. As consequências são terríveis. As consequências do pecado são terríveis. Por isso, filho, Deus dá todo dia um presente de Deus. Todo dia é o dia presente de Deus. Todo dia a gente tem a oportunidade de se arrepender dos nossos maus caminhos e não fazer mais o que nós fazemos, e fazer um presente de Deus para ele. Olha o que aconteceu na vida de Davi, meu irmão. E aí eu pego alguns abençoados, para não dizer outra coisa, que são pessoas de renome, pessoas aí que estão aí na mídia, como servos, homens de Deus, apontando 1001. Tem camarada que tem a mulher de 60 anos, troca por duas de 30. Tem homem que tem tanto dinheiro que já começa
Deus deixa esses exemplos para a gente ter o temor da parte. Deus, ele é 100% misericórdia, mas é 100% justiça também. O nosso olhar para o pecador é um olhar de misericórdia, de bondade, mas o juízo vem. O camarada cometeu um assalto, roubou, matou, se arrependeu, Deus perdoou, mas tem que ir preso. Porque Deus é justo. Foi o inimigo, foi nada, foi lá da pessoa. Gastei mais do que podia, foi o inimigo. Não foi o inimigo. Foi você mesmo. Então assuma as consequências dos seus erros. Mas Deus nos dá todo dia a oportunidade, em todo momento, de receber o nosso perdão. Deus, ele é poderoso. Não, o seu pecado pode ser mais vermelho como escarlate, o seu pecado pode ser imundo, mas se você se arrepender de todo o seu coração, Deus perdoa. Deus perdoa. Não deixe essa jiboia crescer demais. Mata ela quanto ela está bem. Terceiro, como deve ser o nosso olhar para quem peca? Olhar sempre de misericórdia. Não é de juízo, não é de apontar, mas é um olhar de misericórdia. Sabendo que se aquele irmão caiu em certa situação, podia ser eu naquele local, ou outrora fui eu. Às vezes eu pego situações de irmão julgando o outro, mas outrora era ele que estava naquela situação. Não é? Não posso falar de pancadão, não é assim que joga de pancadão, porque meu juventude desviar e alguns bairros. Não podia ser eu no espancadão? Podia. Meus irmãos, você tem ideia? Tinha quermesse lá no Vila Souza, chamei de ninguém, cara, se vocês se lembram, não conhece também. E quem organizava as quermesses era eu, meus amigos. As barracas, tinha barraca tremenda, entendeu? Sabe quem era um dos meus maiores clientes? O Marcondes. Então vai eu ou o Marcondes querer apontar os camaradas lá? Não, era eu no passado. Era eu que fazia. Então esse olhar de misericórdia tem que ser constante em nossa vida. Aí o camarada fez uma faculdade, acha que já conhece um pouco, já é um obreiro da seara, e aí ele começa a ter olhar altivo, assim, eu sou cara, eu sou a cara. Né? Agora eu comando, e é o seguinte, e aí a gente começa a ter esse olhar assim de juiz, olhar de diabo. Olhar de diabo. É misericórdia. Mas é óbvio que a exortação sempre vem junto. A palavra fala assim, meus irmãos: se tu vê um irmão pecar e não fala nada, você já pecou. Se você vê um irmão pecando, errando, você tem que exortar. E sabe o que quer dizer exortação? A palavra exortar: aconselhar, animar e encorajar. A gente acha que o exortar é esculachar a pessoa, levar em público e falar um monte, e gritar. Não é isso, não tem nada. Isso daí é escândalo, isso daí é surdo. Não é isso? O exortar uma pessoa é chamar a pessoa para a realidade que ela está passando. E apontar os erros e as consequências que ela pode, para que caminho vai aquele pecado que ela está fazendo. Cabe ao pastor, cabe ao líder, chamar essa pessoa em particular e falar o que tem que ser falado. É lícito falar em público, às vezes, o pecado de uma pessoa? Às vezes sim, em raríssimos casos, mas a palavra dá. Mas é raríssimos casos. Raríssimos casos. Os problemas têm que ser resolvidos muitas vezes na descrição, nos bastidores, mas tem que falar. Também você não pode abrir mão de falar. Ah, mas se eu falar a verdade desse meu amigo, eu perco o amigo. Então não é amigo. Porque amigo que é amigo vai ouvir a verdade, vai ser confrontado, vai falar obrigado por abrir os meus olhos. É neste caminhar com Cristo, é nesse caminhar de conhecer a palavra de Deus, que nós aprendemos a ser cada dia mais misericordioso. Nós aprendemos cada dia mais a ter esse olhar de misericórdia, de bondade, de irmandade, de companheirismo, e não olhar o pecador do mundo com aquele olhar assim de juízo,
Jesus vinha, você vai para o inferno, eu vou para o céu. Porque para Deus, esse que a gente não entende, a graça infinita de Deus. Deus ama todo mundo. Deus ama a gente, ama o homossexual da robusta. Deus ama todo mundo. A gente teve a graça divina ainda de ter a concepção que nós somos pecadores mesmo, e a luz veio sobre nós. Mas a luz há de alcançar aquelas vidas. Às vezes tem um olhar tanto de juízo, porque a pessoa não quer servir o Deus que lhe serve, pelo nosso olhar de juízo. Vamos orar. Aí só tem os crentes lá, mas você não chama ninguém mais. Não. Nós somos religiosos, meus irmãos, nos pequeninos detalhes. Eu oro com todo mundo. Eu vou nas empresas que eu pego para orar, é o espírito, é o macumbeiro, vamos orar, todo mundo. E chama o camarada de irmão, chama o camarada de irmão, porque em Cristo são irmãos. Sabe o que acontece com isso? Aonde eu vou, o pessoal sabe que eu sou pastor. E aí eles me chamam de André, eu chamo de pastor. E aí sempre pede conselho para mim, e aí André, e aí pastor, e aí eu sou o pastor, eu vou ler. E aconselho o pessoal, por quê? Eu não faço exceção de pessoas. Eu tento tratar todo mundo de uma forma igual. Eu tenho caminhado com Cristo e visto a infinita misericórdia e bondade. A gente não pode colocar Deus numa caixinha, onde Ele só vai nos abençoar porque nós somos melhores que os outros. Não é desse jeito. A caminhada não é assim. Davi tinha as mulheres que ele quisesse. Davi tinha tudo de Deus. Tudo. Ele foi pegar justamente Betseba. Então, filhos, nós vamos aprender com essa história. E nós vamos ser sábios. Porque o sábio não é aquele que aprende com o erro dele, ele aprende com o erro dos outros. Por isso que o pastor ele é bem aventurado. E quando eu sento num conselho, eu levanto, fulano fala, nossa, cara, fulano está pisando na bola com a esposa desse jeito, então deixa eu olhar para mim. Tudo está certo. O irmão falando da esposa, a esposa falando do marido, eu me vi na situação. O que eu faço? Então deixa eu consertar. Amém? Vamos colocar em terra. Se separaram, irmão, como Deus está querendo tratar com a gente. Deus está falando com a gente, fala conosco. E parece que uma pregação se torna consequência da outra, assim. Porque a gente, não, porque Deus está querendo falar com a gente. Deus só exorta aquele que tem para o filho. E Deus, quando Ele quer nos moldar, Ele quer nos dar algo maravilhosamente, algo muito lindo. Para a gente não desobedecer o coração quando Deus nos entrega. E Deus tem nos dado tantas presenças da parte dele e estamos muito felizes com ele. Amém? Nós vamos estar em casa, nos vendo. Creio que essa palavra for contigo também. E deixa essa palavra fazer morada no nosso coração. Vamos estar orando nesse instante por alguns irmãos. Temos no Facebook os irmãos pedir oração. Vamos orar pela dia do nosso irmão Paulo, que não está bem, né? Mas não pediu para a gente fazer, mas não está bem. Temos ele? Não tem? Não. Amém. Glória a Deus. Amém? Quem está feliz com o Senhor Jesus aqui? Deus falou contigo? Glória a Deus. Deus falou comigo. Vamos estar hoje, eterno Deus. Nós ouvimos a tua palavra hoje, Senhor. E ouvimos o pecado sobre o pecado de Davi. Quanto ele sofreu com isso, e quando confrontado pela verdade, ele foi confrontado, Senhor, a reconhecer o seu erro e a ter misericórdia do outro. Muitas vezes na nossa vida nós somos confrontados com situações para que a graça divina do Senhor recaia sobre nós. Então que nosso olhar seja um olhar de amor, que nosso olhar seja um olhar de bondade, que nosso olhar seja um olhar de misericórdia, que nosso olhar seja um olhar de amor. Pai querido, nos oriente o caminho que devemos tomar, como devemos tomar. Senhor, visita a vida daqueles irmãos que estão enfermos, sobre o nosso irmão Paulo, que não está muito bem também. Visita a vidinha dele, Senhor, nesse instante.
Pai, visita a vida do nosso irmão Silas. Agora, dia 21, passará ao médico. Peço a Deus que pode preparar todos os detalhes para operar o mais rápido possível. Oh, Pai, se tu bem quiseres, tu tem o poder de colocar a mão, meu Pai, e arrancar essa pedra, Senhor. Ah, Senhor, faça o teu agir também. Pai, nós confiamos em Ti, e nessa jornada tu vai nas nossas frentes, Senhor. E nessa jornada, Pai querido, Tu possa nos abençoar, nos salvar, nos livrar de todo mal. Pai, muito obrigado por tudo, Senhor. Muito obrigado. Passe com as nossas mãos. Temos alguém necessitando pela primeira vez? Bem. Como é o nome do nosso irmão? Rian. Como é o nome receber nosso irmão Rian? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Mais forte para o nosso irmão Rian está sempre. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Os irmãos abraçados. Conosco. Amém? Nossa pastora, bem-vinda. Deus abençoe a vida. Seja bem-vinda ao nosso meio. Pode a gente ver que na verdade é igreja. Aí a gente vai lá, pode participar, irmão, vocês convidam. Porque o coral que faz toda a igreja. E se der pouquinho a gente, só vai ter as cadeiras para os outros. Não, tem que ter bastante gente. Pode entrar nessa aí. Amém? Meus irmãos, faltam menos de 2 semanas. Nós temos a ajuda de todos aqui, né? Sexta-feira nós temos nosso evangelismo. Que hora que é para estar aqui, irmã? A partir das 17 horas, estejam presentes aqui os irmãos e irmãs para a gente preparar. Os ingredientes já estão lá. Exatamente. Então, a gente vai ver exercício local também. Mas vai importante para todo mundo presente, vai ser uma cesta abençoada. Maravilha, o cachorro vai ser abençoado. Vamos dar um cinto antes de ir, né? Eterno Deus amado Pai, agradecemos ao Senhor por este culto dessa noite, agradecemos por cada vidinha que esteve aqui. Agradecemos a Ti, meu Pai amado, pela Tua palavra, pelos testemunhos, pelos milagres que Tu veio ver. Pai, muito obrigado pelo nosso irmão que veio hoje aqui conosco. Está nos visitando nessa casa de oração, Pai. Muito obrigado. Obrigado pelos irmãos que estão através do Facebook nos acompanhando, que irá nos acompanhar através da gravação. Que o Paulo salvou essa casa. E que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a requerer a consolação do Espírito Santo de Deus, seja sobre a minha vida e a tua vida, meu irmão, não somente hoje, mas para todos, todos digam assim, seja bem alto e forte. Assim seja.